Agora é oficial e temos 3 indicações para o Oscar para o filme Ainda Estou Aqui, incluindo de melhor atriz para Fernanda Torres. E isso é um motivo, deve ser um motivo, né, de muito orgulho para nós brasileiros, porque é um filme que retrata uma história importante no Brasil, né? Então, assim, primeiro que é de um escritor brasileiro bastante relevante, depois porque conta sobre um período sombrio da história brasileira, que foi a ditadura, né? Então, assim, a perseguição, o autoritarismo, a arbitrariedade, e por que que nós jamais queremos voltar para isso, né? Então, para aquele cenário, e além disso, né, porque é uma produção brasileira, um diretor brasileiro que é extremamente, sabe, reconhecido e competente, a Fernanda Torres, que é extraordinária, e agora é o mundo vendo o que o Brasil pode apresentar, né? E aí eu quero ouvir com vocês aqui uma entrevista que a Fernanda Torres deu para a Globo News para pensarmos algumas coisas sobre, sabe, a disputa que vem agora, né? Porque na verdade eu acho que muita gente tem um pouco esse mito sobre o Oscar de que premiaria o melhor filme do ano ou sabe, o melhor filme artístico do ano, e na verdade é uma disputa que é bastante comercial, é uma premiação do mercado, né, da indústria do cinema. E aí ter um filme como esse do Brasil lá é um indício importante de que os olhos da academia ao longo dos últimos anos começou a se voltar para outros países, perceber que há grandes produções também fora, e o Brasil agora entra nessa disputa com um filme que é excepcional. Então vamos assistir juntos aqui o que diz Fernanda Torres e depois pensarmos algumas coisinhas sobre isso. Estou muito feliz disso ter acontecido comigo já perto de completar 60 anos, madura, porque tem que ter muita maturidade, sabe? Porque é uma maratona. Quando o filme foi ovacionado em Veneza, eu entendi que a onda ia ser grande e que eu ia ter que ter cabeça para ter calma e fazer o que fosse necessário, que eu não sabia o que era, sem enlouquecer, segurando os meus cavalos. E foi isso que a gente fez. Porque o trabalho é o seguinte: hoje eu conversei com o Michael Barker, da Sony Pictures, né? E é o 10º filme dele que ele consegue a nomeação para melhor filme. É um craque, um cara que está nisso, que fez a campanha do Central do Brasil, para você ter uma ideia, cuidou da minha mãe, agora cuidou de mim. E o Michael disse: olha, a questão principal é fazer o filme ser visto. Porque você pode ter um filme extraordinário que, se você não fizer esse filme chegar às pessoas... Então, o nosso filme tinha o seguinte problema: ele não foi lançado no ano passado, ele foi lançado agora, no fim da campanha do Oscar e do Golden Globe, de tudo. Ele é um filme falado em português. A questão do subtítulo, né, da legenda embaixo, há uma resistência, por exemplo, nos Estados Unidos, a ver filmes com legenda. Então, nós tivemos uma série de sessões. A gente é muito grato a Sean Penn, ao Alfonso Cuarón, a Valéria Golino na Itália. O Cuarón nos apresentou na Inglaterra, a vários embaixadores que foram trabalhando esse filme. E aí, no Golden Globe, a Sony Pictures fez um trabalho assim de homem a homem para verem o filme, e eram críticos internacionais. E quando eu recebi o prêmio, o Michael disse: aquilo foi assim uma virada de jogo, porque ele falou: naquela sala estavam sentados atores, estavam sentados votantes da academia, na sala do Golden Globe. E ele disse: eu tenho certeza que no dia seguinte todo mundo que não sabia nem que filme era esse foi lá no aplicativo da academia para checar que filme é aquele, por causa daquela atriz primeiro. E ele disse: eu recebi milhares de telefonemas de pessoas que diziam: não, a atriz tudo bem, mas esse filme é um filme incrível, é um grande filme, muitos dizendo é o melhor filme do ano. Então, a grande dificuldade é fazer o seu filme ser visto, e a segunda é, uma vez visto, que esse filme toque as pessoas. Isso é um longo trabalho de saber o que dizer nos Q&As, de não falar bobagem, sempre o medo de ter falado uma besteira e que ponha tudo a ruir. É muito difícil. Tem que estar maduro mesmo.
Então, ela falou algumas coisas aqui que são interessantes, né, que acho que a gente pode dissecar alguns pontos. A primeira coisa é sobre a maturidade, né, que ela fala que ela está com 60 anos, então ela se sente preparada agora para enfrentar esse desafio e, de fato, esse tipo de reconhecimento desse modo como se dá, né, como o Oscar, por exemplo, que muitas vezes é uma maldição para um ator ou para uma atriz. Há várias histórias de, sei lá, premiados como melhor ator ou melhor atriz que, na sequência da premiação, fazem um monte de filmes ruins, né, filmes merdas, porque é como chegar no último patamar, né, no último degrau da carreira, de repente, depois, para onde eu vou aqui, né? Daí há uma série de escolhas ruins aí, porque a pessoa já ou fica deslumbrada, ou não sabe para onde ir, né? Tem uma história bem conhecida que é do Samuel Beckett, que é um escritor irlandês, né? Era um escritor irlandês, e ele era um escritor modernista, e ele, quando ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, a mulher dele, em entrevistas depois, disse que foi uma maldição para o Beckett, porque depois que chegou no Nobel de Literatura, o que o cara faz? Para onde ele vai? Né? E daí ele ficou bloqueado, não conseguia produzir mais nada, porque havia atingido o ápice, sabe, da premiação de um escritor. Então, é preciso, de fato, ter a cabeça no lugar, saber, bem, é uma etapa, pode ser a última etapa em termos de premiação, mas a vida continua, a carreira continua, e aí ter essa maturidade, ter essa trajetória, né? E a Fernanda Torres também está fazendo televisão, cinema, teatro desde que é adolescente, então é alguém que tem um longo chão para trás aí e que chega nesse ponto da carreira dela com essa notoriedade e com esse sucesso tremendo que merece, na verdade merece, porque a atuação dela nesse filme é algo fora do normal mesmo. Eu não assisti todos os indicados ao melhor prêmio de atriz, né? Então assim, não posso comparar com todos, mas a atuação dela, ela é contida, né? Para quem conhece a Fernanda Torres, né? Ela é toda espalhafatosa, e engraçada e, sabe, expansiva. A atuação dela é toda contida, é uma coisa internalizada. O filme cresce no silêncio, ele cresce nas ausências. Então, sabe, é algo até um pouco inesperado quando você percebe a personalidade da atriz versus o papel que ela interpreta e mostra realmente como uma tremenda de uma atriz e conquista, né, a cena no filme, né? Então, assim, ela fala mais adiante ali que depois que ela ganhou o Golden Globe, que muita gente ligou lá pro cara da Sony lá, pro cara da Sony que está fazendo a divulgação, dizendo que é o melhor filme do ano. Talvez seja um pouco exagero, o filme é muito bom, mas o melhor filme do ano talvez seja um exagero, realmente aí não sei dizer. Por exemplo, eu achei o Substância mais interessante em termos visuais, né, em termos da história mesmo, a construção da história, o modo como ela se desenvolve e o clímax, toda a construção narrativa, né, ela é muito mais redondinha do que Ainda Estou Aqui, mas a história do Ainda Estou Aqui me parece mais prêmio do Oscar mesmo. Assim, o Substância é um filme de terror, né, um terror moderno, um terror feminista, mas não sei se é muito o perfil do Oscar, embora tenha o Parasita, que foi quase nessa pegada, né? Mas a história do Ainda Estou Aqui me parece um pouco mais premiável nesse sentido, porque é uma história dramática, né? Uma história baseada em fatos reais, então personagens reais, e essa é uma coisa que o Oscar gosta muito, né? Desse tipo de histórias, e falando sobre a ditadura, daí você tem nesse momento aí no mundo uma série de retrocessos das democracias, o Trump nos Estados Unidos, então há esse perigo, esse risco do autoritarismo, então me parece que é uma história mais calcada em algumas preocupações políticas, nesse caso, mais concretas e que pode dialogar melhor com esse momento atual. Claro que no caso de Substância, por exemplo, é algo bastante contemporâneo também, né, que é a preocupação da beleza, da estética, sabe, da imagem da mulher e da idade também, do envelhecimento. Então, assim, também é um tema muito contemporâneo, mas no caso Ainda Estou Aqui, eu acho que o fato de ser calcado no fato real dá uma força tremenda para essa história, porque a gente sabe que aquilo que aconteceu ali foi muito parecido com o que foi narrado. Então isso torna mais chocante a história, mais angustiante, mais perturbadora, sabe, o desaparecimento do Rubens Paiva e o sofrimento da família. Então isso é uma coisa com o qual o espectador pode se relacionar diretamente com isso e sofrer junto com os personagens, porque os espectadores sabem que aquilo ali aconteceu, né? Então é doloroso assistir, é um filme doloroso, não é uma coisa simples, né? Mas, como eu falei, são muitos candidatos que estão disputando ali, que possivelmente são tão bons quanto,
Como eu falei, eu não vi todos ainda, vou assistindo pouco a pouco, alguns nem estrearam aqui na Europa ainda, mas eu tenho ouvido que o nome mais cogitado seria o da Demi Moore. Então, se a Demi Moore fez Substância, né? Seria uma premiação importante também, mas a torcida aqui é para Fernanda Torres, obviamente, né? E outra coisa interessante dessas entrevistas da Fernanda Torres é ela contando essa movimentação dos bastidores, né? Porque, como eu falei, a impressão que dá para a pessoa, né? Só o Oscar é essa premiação do melhor filme, mas tem muito trabalho de bastidor, né? Tem muito diálogo por trás, tem muito contato, tem muito, sabe, convencimento para que as pessoas votem nesses filmes. E aí é claro que a visibilidade é importante, porque a visibilidade ela vai grudar o filme na cabeça da pessoa. Eu até li uma reportagem interessante aqui sobre isso, é uma reportagem da BBC, falando sobre se o ativismo digital dos brasileiros, né, a participação digital dos brasileiros nas redes sociais, encampando esse filme e fazendo, sabe, divulgação, e fazendo pressão, e assistindo, sabe, os vídeos por aí, e clicando e curtindo, sabe? Se isso não pode ajudar o filme a ganhar o prêmio. E daí parece que pode ajudar sim, embora não seja determinante, embora não seja, sabe, crucial, mas o fato é que o brasileiro é muito engajado nas redes sociais, né? Então a gente tem visto aqui, sabe, recordes de curtidas, certas postagens que envolvem Fernanda Torres, ou que envolvem o filme. Então essa empolgação dos brasileiros, ela é muito contagiante. E aí, claro, que isso dá visibilidade para o filme. Isso faz com que as pessoas prestem atenção. Olha só essa população aqui desse país que sabe, está envolvida nessa história e está torcendo para esse filme. É bem provável que o Oscar desse ano tenha recorde de audiência, até por causa dos brasileiros que vão assistir, porque ao longo dos últimos anos tem havido uma queda, né? Tem uma perda de interesse em relação ao Oscar, em relação àquilo que representa. Então, eu imagino que esse ano aqui vai ter uma curva ascendente. A gente pode perceber aqui que, eu imagino pelo menos, que muita gente no Brasil vai assistir, vai torcer, e se ganhar a premiação vai ser, sabe, Copa do Mundo, vai ser vitória de Copa do Mundo, porque mais uma vez a gente vendo a nossa cultura fora, né? Então, assim, a gente falou já anteriormente sobre isso, então vale reforçar um pouquinho alguns pontos, porque é permitir com que o mundo veja aquilo que a gente produz. E tem muita coisa boa feita no Brasil, então, assim, não dá para negar, tem muitos grandes autores, tem muitos grandes cineastas, tem muitos grandes músicos, então a gente saber que o mundo está olhando para isso dá um orgulho tremendo, né? Mesmo não sendo patriota, não sendo nacionalista nem nada, mas dá um orgulho de ver o nosso idioma fora. Ela comenta, inclusive, sobre a dificuldade, né, de um filme estrangeiro com legenda de ser visto e apreciado pelos americanos. Isso é um fato, sabe, conhecido e histórico. Eles tendem a prestar mais atenção naquilo que é falado no idioma inglês, que era a língua franca até, bem, ainda é, mas já perde um pouco espaço no mundo, mas é a língua franca, então as pessoas, os americanos, têm uma preguiça de ver filme com legenda. Isso é bastante conhecido. Tanto que essa é até uma provocação que um diretor como Tarantino faz, né? Que o Tarantino, quando representa outras culturas, outras nacionalidades, ele põe legenda lá. O cara falando em alemão, o cara falando em japonês, o cara falando em italiano e com legenda embaixo. E isso é uma provocação, porque ele sabe que o americano não gosta disso, mas ele quer ser fiel, ele quer, bem, retratar um pouco de realismo, ao mesmo tempo em que mostra a apreciação dele pelo cinema internacional, pelo cinema estrangeiro, e como esse cinema estrangeiro, né, Kurosawa, por exemplo, impactou na carreira dele como cineasta. O Tarantino é um grande cinéfilo, então ele é alguém que está o tempo todo de olho, né, no mundo que está acontecendo, e ele quer mostrar a importância desses filmes estrangeiros na carreira dele. E aí talvez abra portas, né? Como eu falei anteriormente em outro vídeo, talvez isso abra portas para que o Brasil esteja mais presente nessas premiações, porque tem muita coisa boa feita no Brasil. Fica aqui nossa torcida para que a Fernanda Torres ganhe como melhor atriz. Como melhor filme é uma disputa mais complicada, né? Porque tem muitos filmes ali também excelentes, então é uma disputa ali que vai ser mais pesada, mas a torcida aqui, melhor filme estrangeiro também, outra indicação também, uma disputa talvez um pouquinho mais fácil de levar. O grande rival ali é o Emília Pérez, né? Que tá uma briga entre brasileiros e fãs da Selena Gomez, eu acho, mas o fato que a gente está torcendo aqui e, sabe, boa sorte para o Walter Salles, para a Fernanda Torres, para a equipe, para o elenco do Ainda Estou Aqui e para o filme também. A gente está aqui de olho, vamos acompanhar. Não sei se vou conseguir assistir ao vivo o Oscar, porque passa aqui de madrugada, né? Tem o fuso horário aqui entre a Europa e Estados Unidos, é grande a diferença, né? Los Angeles, então vai ser uma grande diferença de horário. Talvez passe aqui, sei lá, 4 da manhã aqui, então não sei se vou assistir, mas certamente a gente vai acompanhar aqui para poder comentar caso tenha uma vitória ou não, mas o fato que só a presença lá já é muito importante, já representa uma mudança de paradigma do Oscar nos últimos anos, que já começou a olhar para outros filmes, né, fora dos Estados Unidos, e
olhar para o Brasil, o que nos dá muito orgulho mesmo, porque é um baita de um filme, é um filme, sabe, denso, é um filme, é uma reconstrução histórica, sabe, magistral do período dos anos 70, sabe, os automóveis, o figurino, sabe, a casa, né, o modo como eles fazem a decoração da casa, os livros, os discos, então assim, é uma coisa que dá uma nostalgia em relação a, sabe, a produção cultural da época. E o tema pesado também, né? O tema pesado histórico da ditadura, que é uma coisa que ainda é sabe, o fantasma que paira sobre a história brasileira e com políticos populistas como Bolsonaro acaba retornando, né, esse espírito de como era bom aquele período. E é importante contar essas histórias de que, olha só, era uma merda, era foda. Se você fosse, sabe, oposição política, se você fosse alguém que discordasse do regime, você era um alvo. E alguns morreram por isso, muitos desapareceram por isso. Então, realmente vale contar essa história e quem não assistiu ainda, vá conferir. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre essa história, né, sobre a indicação agora da Fernanda Torres, totalmente indicada ao Oscar, então assim, boa sorte para ela. Deixa aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro ou apoie o canal. A nossa meta para esse ano é produzir documentários filosóficos aqui no canal, então preciso do seu apoio, conto com ele para poder fazer isso. Link na descrição desse vídeo aqui, se cuide e até mais. Tchau! O Brasil está passando por um momento extremamente delicado. O dólar passou de R$6, os juros subiram como há muito tempo não subiam e a previsão é de que subam mais ao longo dos próximos meses. As pessoas estão completamente perdidas em relação ao que fazer com os investimentos delas e também em relação aos rumos da economia. A boa notícia que eu tenho para vocês é que está chegando a data do Mapa da Mina, o nosso evento anual onde eu pego e transformo toda essa história de economia e investimentos numa linguagem muito simples, mostrando para vocês um resumo de todos os relatórios das principais instituições do Brasil e de fora do Brasil, para vocês poderem entender o que está acontecendo. Faço também minhas previsões em relação ao que vai acontecer no ano. Nos últimos anos a gente acertou muito essas previsões e isso dá para vocês segurança e um caminho para vocês navegarem nesses momentos tão difíceis. Vai ser dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. É absolutamente gratuito. Para vocês se inscreverem, é só clicar no link aqui embaixo. Um abraço e até lá!